Então, meus queridos irmãos, o texto que nós vamos ler com a graça de Deus é Efésios 5, capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus diz, lemos, é um texto pequenino, lemos juntos, diz assim a palavra de Deus: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Mais uma vez, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Querido Senhor, eu te dou graças de todo o coração pela Tua palavra, querido Espírito Santo, a ministração da Tua palavra no nosso coração e a vida preciosa dos Teus filhos. Não só nós que aqui estamos, mas muitos mais ainda, aqueles que estão a assistir online, pela internet, e a receber a palavra em suas casas. Que todos sejam abençoados, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Esta afirmação, tenha a gentileza de sentar, levanta uma grande questão. Como podemos nós ser imitadores de Deus? Já que nós estamos a falar, a estudar juntos, digo nós por isso, estamos a estudar juntos, vocês e eu estudo e vocês estudam comigo, como eu dizia. Estamos a estudar juntos sobre um dos maiores segredos da Bíblia. O segredo criativo. O que é que este segredo vai produzir na sua vida? Vamos começar por essa parte para você entender bem. O que é que este segredo pode trazer para si? Este segredo pode trazer uma vida toda transformada, agora, enquanto aqui está, em favor seu diretamente, de pessoas à sua volta, de familiares seus, até de amigos seus, também do seu trabalho, dos seus projetos, dos seus sonhos e também do serviço que você presta para Deus, das coisas que você faz com Deus. Por que é que eu disse que este é um dos maiores segredos da Bíblia? Porque a questão aqui que se levanta é, dada a dimensão extraordinária divina, como é que nós podemos ser imitadores de Deus? Em que sentido é que nós poderemos imitar Deus? Porque a Escritura refere uma afirmação tão brutal como esta: ser imitadores de Deus. Não se pode comparar uma formiga com um ser humano, também não se pode comparar um ser humano com Deus. Em que sentido é que nós podemos ser imitadores de Deus? E para isso nós vamos ter que ir ao princípio da Bíblia, porque este segredo começa lá. É assim que a Bíblia começa. A Escritura diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu pedi ajuda aqui ao irmão Vítor, que me teve a gentileza de me escrever a tradução que eu estava à procura. A tradução em inglês, a tradução inglesa de Tree of Life. É assim que se chama essa Bíblia, Tree of Life. É a versão inglesa, Tree of Life, e que refere uma das traduções antigas que nós tínhamos das Bíblias, aqui há uns 40 anos, de Ferreira de Almeida, onde apareciam, às vezes nas Bíblias, ainda aparecem algumas traduções. Ora, a terra era caos e desolação. É assim que está escrito. Se você não tem essa tradução, escreva em alguma parte da sua Bíblia, ou na margem, ou na parte de trás, ou há Bíblias que têm umas folhas no fundo. É Gênesis 1, 2. Ora, a terra era caos e desolação. Há outra tradução que ainda diz caos e destruição. Estavam as trevas na superfície do abismo, e o Espírito de Deus, Ruá Elohim, o Espírito de Deus, pairava à superfície das águas. Do caos, do meio da destruição. Quando você encontra uma situação que você olha, pode não ser na sua vida, pode ser na vida de um filho seu, de uma filha sua, da vida de alguém, e você olha para aquilo, pode ser uma doença, pode ser por causa de
de descaminhos, pode ser por causa de qualquer coisa, seja qual for. E você vê que aquilo, você olha e diz assim, aquilo está um caos. Deus olhou e viu um caos. Deus olhou e viu uma destruição. Não importa agora se nós iríamos estar a analisar se é a teoria do caos, a teoria de que terá havido uma destruição anterior à própria existência desta era de civilizações como nós conhecemos, destes 6.000 anos de existência desta Terra, neste planeta, nesta civilização. Não importa agora analisar isso, esqueça. Não vamos estar a analisar a teoria, sobre essas teorias, sobre essas... Não nos importa tanto isso. Importa-nos muito mais o segredo que está nesta palavra. Porque às vezes as pessoas perdem-se nas discussões do acessório e esquecem o mais importante. E eu não quero esquecer o mais importante, nem quero perder-me em discussões teológicas sobre, mas é verdade que existia a teoria do caos. Eu, pessoalmente, acredito que sim. Mas sou eu, acredito eu, penso eu, acredito eu. Mas também não... Normalmente eu nem falo disso, porque são, como eu disse, são matérias tangenciais, são matérias acessórias, são teorias que trazem pouco, acrescentam pouco àquilo que nós precisamos para a nossa vida. Podem nos dar um pouco mais de cultura geral. Mas a própria Terra demonstra isso, porque desapareceram os dinossauros, aparecem cidades ocultas no oceano, há teorias sobre o desaparecimento de uma civilização e o aparecimento de outra. Não importa agora. O que importa é você ficar centrado comigo sobre o mais importante. O que é o mais importante que está aqui, do meio da destruição. Então você pode pensar assim, quando você olha para alguma coisa e lhe parece que está uma coisa meio destruída, e precisa de ser tudo edificado e construído, esse é o princípio da benção. Se você for uma bênção, você chega, põe os pés em qualquer lugar e olha em volta e vê uma destruição e começa um processo novo de construção. Pode levar algum tempo, pode levar alguns meses ou até alguns anos, mas aquele processo de construção inicia-se e depois vê-se. E depois as pessoas inteligentes vêm e as pessoas estúpidas. Nem com óculos lá vão. Mas os resultados falam por si. Quando chega a bênção de Deus, quando chega alguém que traz a unção de Deus e a bênção de Deus, tudo à sua volta é prosperado e abençoado. Você vê isso na vida dos servos de Deus, nas Escrituras. Quando Eliseu chegava, as casas onde ele tocava, as pessoas que ele abençoava, os lugares onde ele chegava, tudo mudava. Veja, o expoente máximo da Bíblia sobre isto é Jesus. Quando Jesus chegava, em qualquer cidade, em qualquer lugar onde ele chegava, a vida mudava, a vida das pessoas mudava, a transformação das vidas das pessoas era visível. Tudo se transformava, o que ele tocava, tudo mudava e se transformava. Se isto é verdade, numa escala a um nível menor, na vida de José, na vida de Moisés, chegou e o povo estava escravo e ele tirou-os da escravidão. Se é verdade na vida de Josué, o povo estava no deserto há 40 anos a morrer e ele colocou-os dentro da promessa de Deus e da bênção de Deus. Se isto é verdade em homens de Deus que você encontra ao longo das Escrituras, é porque o funcionamento da bênção de Deus está ali. O resto, meus queridos irmãos, são discussões de pessoas ridículas, discussões teológicas, discussões de histórias, discussões opiniosas, de opiniões, de teologias, de coisas que valem muito pouco, a não ser inchar a cabeça de alguém que acha que aquilo é o principal e não é. Aquilo é apenas um pouco mais de cultura geral, mas não é o que decide, o que muda a vida, o que transforma as situações, o que traz cura, o que traz livramento, o que traz vitória. É a bênção de Deus e é o poder da operação do poder de Deus que está nesta frase. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E como é que nós podemos ser imitadores de Deus? Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, estava um caos, como eu disse, a desolação, a destruição, as trevas.
E Deus começa um processo todo de construção, antes do homem aparecer. Só no 6º dia é que Adão e Eva foram criados. E antes do homem ser criado, Deus começa um processo todo de construção, de edificação, de transformação, de colocar esta terra pronta para que o homem fosse colocado lá, um paraíso maravilhoso. E dentro dessa terra como um paraíso, Deus faz um jardim especial, onde Ele aparece para falar com o homem, e a esse lugar Deus chama o Éden, the spot, o lugar. É interessante que a palavra do original em hebraico diz só, o lugar. Sabe que lugar era esse? Era o lugar do encontro com Deus. Por isso é que era um paraíso extraordinário. Cada vez que você dobra os seus joelhos e começa a orar, você escolheu aquele lugar para ser o lugar do seu encontro com Deus. E o que torna um culto, uma igreja, um lugar tão extraordinário é exatamente isso. É o lugar do seu encontro com Deus. Mesmo os irmãos que estão a assistir online estão a fazer nesta hora a marcação desse encontro com Deus. Esse encontro com Deus que Adão e Eva e Deus se encontravam todos os dias e falavam. E o segredo da criação começa aí. Deus começa-lhe a contar e a explicar-lhe como é que Ele fez. E o que é que Ele espera deles agora, para fazerem com Ele. E é muito, muito interessante. Como é que Deus fez? Há coisas que Deus revela e outras coisas que Deus não revela e não mostra tudo. Mas aquilo que Deus revelou está lá. Então, qual é o segredo da revelação que está aqui? Versículo 3, começa o processo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, quando Deus diz, quando Deus fala, quando Deus declara alguma coisa, qual é então o segredo que está aqui? Diga comigo, todo o poder dos céus, todo o poder de milhões de anjos, todo o poder do governo dos céus, todo o poder que nós não vemos deste lado, porque nós estamos agora deste lado. Mas Adão via, Adão e Eva viam, porque eles tinham um corpo de glória, um corpo que via ao mesmo tempo na dimensão do espírito, na dimensão física. Nós é que estamos agora fechados nesta dimensão física e não vemos os anjos. E não vemos o trabalho do reino dos céus a trabalhar. Mas o trabalho do reino dos céus está a operar, está a trabalhar. E quando Deus envia uma palavra, desde o trono Ele dá uma palavra, milhões de seres celestiais trabalham imediatamente. O governo dos céus começa a produzir e a trabalhar para fazer acontecer aquilo. E depois aquilo aparece feito. E você olha e diz, mas como é que isto apareceu feito? Alguém teve que produzir aquilo. Aquilo não apareceu feito por uma mágica. Não há mágica. Há um processo. Há alguém que o fez. Aquilo apareceu feito. De onde foi feito? Não havia homens, não havia nada. Fisicamente não havia nada. Então, a partir da dimensão do Espírito, foi feito e foi criado e apareceu a criação física. Apareceu a luz. E é assim que a Bíblia começa. A Bíblia começa com a definição deste segredo. Com uma explicação sobre este segredo. No versículo 6, e disse Deus, de novo. É o versículo 6, é o versículo 9, é o versículo 11, é o versículo 14, é o versículo 20, é o 24, é o 26, 27 e 28. E disse Deus, aparece sempre escrito. E disse Deus. Povoem-se as águas em chames de seres viventes. Ei, passou para o 20, eu disse o 6. Vamos começar pelo 6, o 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Versículo 7. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. Versículo 10.
À porção seca chamou Deus terra, ao juntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Então a Bíblia começa assim, Deus diz, Deus dá uma ordem, diz uma palavra que sai da administração lá em cima, e depois cá em baixo, uma quantidade de gente executa aquilo até ficar tudo feito. Porque o poder dos céus, não se esqueça disto que eu vou dizer, este é o segredo. O poder do céu, o poder do reino dos céus, obedece à palavra que sai da boca de Deus. Não há nada que Deus diga, que Deus declare, que Deus fale, que o poder do reino dos céus não execute. Nada. Tudo o que Deus falar e declarar, o céu executa. Como é que o céu faz isso? Como é que o poder do governo dos céus faz isso? Você tem um governo nos céus, um governo no reino dos céus, muito mais poderoso e muito mais perfeito do que qualquer governo à face da terra que você imagine. Se você imaginar uma nação poderosa, com um governo maravilhoso, com um rei extraordinário, ou com um presidente da República fora de série, e se multiplicar por milhões de vezes até à perfeição, você chega a Deus. Você não consegue encontrar nada nesta terra que se compare à perfeição de Deus. Nem consegue encontrar nada, nem instituição, nem governo, nem empresa, nem exércitos do mundo, nem nada que se mova, que se realize, que se execute com toda a perfeição como há no céu. Tudo funciona perfeito no reino dos céus. Tudo. É um reino de justiça e é um reino de perfeição absoluta. Aqui na terra é que há confusão, é que há imponderáveis, é que às vezes as coisas correm mal, é que a coisa não chega, a embalagem não chegou, o correio atrasou, sei lá, qualquer coisa que não chegou a horas ou qualquer coisa. Agora, Deus, o reino dos céus, funciona tudo no máximo rigor e perfeição. Não há atrasos. Não há coincidências. Não há erros. O reino dos céus funciona em uma palavra que o define. Perfeição. Tudo o que é perfeito vem de Deus. Tudo o que funciona no máximo exemplo de perfeição vem de Deus. Não acontece nada errado. Não há acidentes de percurso. Não acontece nada que não deva ser. Tudo é perfeito. Quando Deus dá uma palavra, o poder do reino dos céus trabalha essa palavra e fala acontecer. Deus fala a sua palavra e o poder do governo celestial executa. Todo o poder do céu, atenção que isto aqui é revelação. Eu, se fosse assim, tomava nota. Todo o poder do céu, todo o poder do governo dos céus, executa a palavra. Todo o poder dos céus se mobiliza para executar a palavra que é dada por Deus. É assim que Deus opera. Quantas vezes? Sempre. Em quantas palavras? Em todas. O que é que o homem perdeu? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, cheio de poder e majestade, e tinha acesso a este poder. Tinha acesso ao homem poder executar na terra, e o poder dos céus confirmavam isso. Deus disse, agora tu ficas aí, tu fazes, e o poder dos céus vai corroborar isso, vai confirmar isso, vai executar isso. E tu, como homem, estás aqui e és como se fosse um Deus com um D pequenino, mas és Deus aqui. Eu entrego nas tuas mãos, tu falas e eu faço. Tu falas e eu executo. Olha o que Deus disse. Deus está a dizer assim, tu agora estás aqui como homem, tu dás uma ordem, falas a minha palavra e eu executo, porque eu não posso deixar de executar a minha palavra. Quando ela é dita por mim, o céu faz. Quando ela é dita a minha palavra na tua boca, o céu faz igual. Glória a Deus!
Quem é que me está a entender bem? Mas Adão achou pouco. Ai, meu Deus. Eu até me ri, não é? Adão achou que isto era pouco. E o diabo veio e enganou e ele rasgou essa aliança com Deus. Olha o que ele perdeu. Perdeu o acesso ao sobrenatural de Deus. Perdeu o acesso ao poder de Deus. Ficou apenas com as forças humanas, com a inteligência, a criatividade, a capacidade humana, desligada do poder sobrenatural. Ora, nós, sem o poder sobrenatural, somos muito limitados. Nós precisamos do poder de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Porque senão o diabo consegue derrotar-nos sem o poder de Deus. Sem o poder de Deus na vida de qualquer ser humano, o diabo consegue derrotá-lo. Mas na sua vida ligada ao poder de Deus, o diabo não consegue derrotar. Pelo contrário, é ele que foge. Cada vez que você o enfrentar, o mal sai. O mal foge. E você não dá lugar ao mal, porque consegue impor o poder de Deus sobre aquele mal. É isso que a Bíblia diz em Efésios 4:27, diz, não deis lugar ao diabo. Ou em Tiago 4:7, quando a Escritura diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo foge de nós, dos filhos de Deus. Porque o poder de Deus foi-lhe dado exatamente para exercer este poder sobrenatural contra o poder maligno. Por isso você não tem que ter medo de nada, não tem que ter receio de nada, tem que crescer espiritualmente e enfrentar o mal e não ter medo de nada. Amém? A Escritura é extraordinária porque, eu vou repetir de novo, uma coisa que já disse, mas é muito importante que você anote isto. Deus quer trabalhar em favor da nossa vida. Deus explicou a Adão, Deus disse-lhe, quando tu falares a minha palavra, o poder dos céus, seja na minha boca, diz Deus, seja na tua boca nesta terra, o poder dos céus vai executar. Ou seja, tu tens acesso ao meu poder. Esse é, se não é o maior segredo da Bíblia, é um dos maiores segredos da Bíblia. Um dos maiores segredos da Bíblia. Tome bem nós, sublinhe isto a várias cores. Um dos maiores segredos da Bíblia é que a palavra de Deus funciona quando está na boca de Deus, mas também funciona quando está na sua boca. Porque é a mesma palavra do mesmo Deus e Ele não pode deixar de executar a sua palavra quando é Ele que a fala ou quando é você que a fala, porque esse é o acordo que está feito, essa é a aliança que está feita com o homem. E por isso é que Deus disse, os céus são do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Salmo 117, versículo 16. Amém? Adão decidiu romper essa aliança com Deus e perdeu acesso ao poder de Deus. E esta revelação foi-lhe roubada. E esta revelação só aparece para os filhos de Deus outra vez, quando nós caminhamos com Deus e caminhamos com Cristo para a frente. Porque se por qualquer razão você desligar a sua vida com Deus, eu lhe garanto que não só esta, mas todas as outras revelações você perde-as todas. Porque esse é o preço do desligamento de Deus. Por isso você nunca pode desligar-se de Deus. Qual é o contrário de desligar-se de Deus? É compromisso. Ter compromisso com Deus. Estar comprometido com Deus. Estar ligado com Deus. Não deixar de cumprir a sua parte. Fazer a sua parte e esperar que Deus faça a parte dele. Porque Deus não pode falhar de cumprir com a sua palavra. A sua palavra é mais firme que os céus e a terra. E a sua palavra, Jesus disse, nem um til, nem uma vírgula se omitirá de tudo o que Deus disse, tudo se cumprirá. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz, eu velo, é Deus que está a falar, e diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1, 12. Ora, leia comigo. Viste bem, porque eu velo, é Deus que está a falar e Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então o segredo qual é, pastor? Esta palavra quando está na boca de Deus, ou quando está na sua boca, o poder de Deus se executa também. Aliás, no princípio,
O homem foi colocado sobre esta terra para fazer isso, para executar a palavra de Deus, para dar continuidade àquilo que Deus tinha iniciado. Deus colocou o homem no sexto dia, agora disse, agora continuas tu. O que é que Jesus fez com os discípulos? Jesus veio, depois disse, como o Pai me enviou, agora eu vos envio a vós. Agora, e o que ele está a dizer o quê? Agora vocês vão dar continuidade ao que eu comecei. Porque o processo é o mesmo processo. Adão rasgou a aliança com Deus, mas Jesus veio e assinou a aliança outra vez para todos os que nele creem. Quantos é que creem nele aqui? Quantos é que entregaram a sua vida para ele? Diz, Senhor, a minha vida é tua. Então a estes ele disse, eu dou-lhes outra vez todo o poder que Adão tinha perdido, eu dou-lhes acesso a esse poder sobrenatural. E quando eles falarem a minha palavra nos seus corações e a minha palavra nos seus lábios, quando eles a falarem, o céu executa essa palavra. E o céu produz essa palavra. E o poder dos céus manifesta essa palavra. Por isso é que está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 20, que os discípulos foram por todas as partes e quando pregaram, começa no versículo 17, estes sinais seguirão os que... São os sinais dos discípulos. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome expulsarão demónios. E no versículo 20 termina assim. E foram por todas as partes e pregaram a palavra, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Oh, glória a Deus! Amém. Graças a Deus. Deus confirma a sua palavra. Deus confirma a palavra dele, não é minha, é dele, não é sua, é dele. Vamos ser claros. Deus confirma a sua palavra. Deus confirma a palavra que é dele. Esteja essa palavra nos lábios dele, ou nos seus lábios, na boca de Deus, ou na sua, Deus confirma essa palavra, glória a Deus. É assim que Deus opera. E é assim que a Bíblia começa. E a lição que você aprende nesta Escritura é que no princípio havia o caos. E Deus, a partir do caos e da destruição, começou uma reconstrução toda. E mudou tudo. Com as suas palavras, com a bênção que Ele trouxe, com o poder dos céus a agir, as coisas ganharam uma nova direção. Quando nós esquecemos isto, ou quando nós vivemos fora da ligação com Deus, ou vivemos a não perdoar ofensas, ou vivemos a desobedecer Deus, ou vivemos em mentiras e falsidades, ou vivemos a pecar desligados de Deus, quando nós vivemos sem ser nesta ligação pura da verdade com Deus, da ligação com Deus, este poder fica reduzido e os céus não confirmam, não corroboram, não manifestam, não operam, porque a pessoa perdeu a sua aliança com Deus. O mundo lá fora não tem aliança com Deus porque vive a fazer o que quer, a fazer o que lhe dá na realíssima gana, a viver de qualquer maneira, desligados de Deus, vivem sem perdão, vivem a mentir, vivem a caluniar as pessoas, a murmurar sobre as pessoas, a amaldiçoar pessoas, vivem desligados de Deus e não estão conscientes, vivem a criticar outros, vivem a dizer que são melhores que os outros e que os outros não prestam e que eles é que são lindos, que é que são bons, e vivem a discutir sobre religiões, para trás, para a frente, para um lado e para o outro. Ou seja, esqueça tudo isso. Esqueça todas essas palermices. Você e eu precisamos de nos centrar naquilo que é fundamental. Naquilo que é o requisito máximo da importância pela Escritura. Quando a palavra de Deus diz, em Isaías capítulo 55, que Deus enviava a sua palavra, e a sua palavra era como a neve ou como a chuva. A água tem 3 estados, não é? Em gelo, sólido, líquido e gasoso.
Ou evapora-se, como vapor d'água, e sobe de novo, e é água na mesma. Ou desce como chuva, ou como neve, em estado sólido. É água na mesma, é H2O. É água. E Deus diz, assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não volta, sem primeiro regar a terra e a fecundar e fazer brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, olha o versículo 11. Assim é toda a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra de Deus, você que entende sobre a palavra de Deus, descobre uma coisa extraordinária. Descobre que Deus executa a sua palavra, como eu disse, e este é, como eu falei, sublinho de novo, eu sei que estou a repetir-me muito, mas eu sei como o diabo vai trabalhar para lhe roubar isto da sua cabeça. Eu repito, eu sei como Satanás é, como ele vai trabalhar para roubar isto da sua e da minha, da nossa mente, da nossa cabeça, e nos fazer esquecer esta revelação. Que é uma coisa perigosíssima para ele. É uma das coisas mais perigosas que você acaba de descobrir hoje contra o reino das trevas, contra Satanás, contra a obra maligna. Porque é aqui que Deus funciona para trabalhar em favor daqueles que são dele. Em Isaías capítulo 64, no versículo 4, a Bíblia diz assim: nunca se viu, desde a antiguidade, desde o tempo antigo, não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para si. Eu vou repetir. Deus trabalha para si. Então diga assim, Deus trabalha para mim. Como? Como é que Deus trabalha para mim? Deus trabalha para mim quando eu falo a sua palavra sobre uma situação. Quando eu digo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o poder dos céus começa a trabalhar para mim, para que essa palavra aconteça na minha vida. Quando eu digo, Deus coloca uma mesa com grande abundância na minha vida, e a maior abundância chega às minhas mãos, e Deus faz isso e é capaz de o fazer de uma forma extraordinária da noite para o dia. Quando eu declaro isto, eu estou a declarar a palavra de Deus do que Ele disse. E os céus, o poder dos céus, trabalha para executar isto. Não pense que foi a minha inteligência supersónica que chegou lá. Eu sinto-me como o apóstolo Pedro, quando Jesus lhe disse: não foi a carne e o sangue que te revelou isto. Ou seja, tu não aprendeste isto por ser inteligente e por ser esperto. Tu aprendeste isto porque o meu Pai te revelou. Porque o Espírito Santo de Deus te revelou. Tu aprendeste isto porque Deus te mostrou. Porque Deus te abriu os olhos. Senão tu nunca ias ver isto. E, no entanto, isto está à frente dos nossos olhos e é a coisa mais simples que você olha e vê essa realidade. Mas não se consegue ver sem a revelação de Deus. Mas está na Bíblia. E é assim que começa a Bíblia. A Bíblia começa pelo lançamento para a frente de um dos maiores segredos do poder criativo de Deus. E as pessoas leem e ficam a discutir. Mas será que foi mesmo em 7 dias? Ou 7 dias são 1000 anos, cada dia foi em 7000 anos. Mas será que é isso? Será que é aquilo? Será que foi literal? Será que é figurativo? Será que é isto? Quer dizer, perdem-se as cabeças ocas no acessório e esquecem o mais importante. Ficam perdidos no meio da areia e do cimento e esquecem o edifício. Por causa de ficar a analisar o tronco da árvore, perdem a visão da floresta, perdem a visão do mais importante, porque ficam a discutir o acessório. Porque o que está aqui, na revelação extraordinária de Deus, é que Ele fala e os céus operam. O resto é conversa, até porque não havia mais nada para operar. Só havia céu e só havia o poder da dimensão do Espírito.
Não havia ainda humanidade nenhuma, não havia homem nenhum criado. Ele foi criado no fim. E Deus diz, como é que eu criei? Deus explica. E diz, agora eu ponho-te aí, agora tu falas a minha palavra. E quando eu te mandar falar essa palavra, tu declaras essa palavra, os céus corroboram, os céus confirmam, os céus operam, os céus fazem acontecer essa palavra, porque é minha. Glória a Deus. E não há nada que o diabo possa fazer para parar isto. Por isso é que os milagres não deviam ser uma surpresa para nós. Deviam ser uma atividade corrente e diária, permanente. Todos os dias devíamos estar a ver milagres extraordinários. Milagres de curas, milagres de abundância. E é isso que vai acontecer. Milagres extraordinários vão acontecer. Porque nós descobrimos o segredo. O que é que Jesus fez? Jesus disse, eu e o Pai somos um. Olha o que Jesus disse. Eu e o Pai somos um. O que Ele me manda dizer, eu digo. O que Ele me manda fazer, eu faço. Ou seja, o que Ele está a dizer é, eu declaro uma palavra e o poder dos céus fazem acontecer isso. Porque eu falo o que Ele me manda falar e eu digo o que Ele me manda dizer. Este é o caminho. A verdade e a vida. Este é o acesso ao sobrenatural de Deus. Jesus, então, demonstra isso em Lucas 4, versículo 4, quando Satanás vem para o tentar, Jesus diz, está escrito. Olha, veja se ele se desviou do que estava escrito. Porquê? Ele não vai falar uma palavra, ele está aqui como homem, não vai falar uma palavra de homem, ele vai falar a palavra. Sabe qual é o problema da religião? É querer fazer tudo à sua maneira. Eu vou lá e eu trato, eu resolvo já. 3 pancadas, 2 coisas para ali, 2 patadas para trás, 2 pontapés para a frente, resolvo já o assunto. Isso é carne, isso é lixo. Isso não é Deus. Isso não funciona. Todos nós precisamos de crescer para ser dirigidos pelo Espírito. E dizer, Senhor, o que é que eu faço? O que queres tu que eu faça? E não, à minha maneira, porque eu acho, porque eu penso, porque eu tenho razão, porque eu até estou certo, e aquele está errado, e aquela também está errada, e o outro também está... Como é que eu faço? O que é que tu queres que eu faça? O que é que te agrada que eu faça? O que quer o Senhor, o meu Senhor, que eu faça? E nós somos servos, e o servo pergunta, o que queres que eu faça? E o embaixador, somos embaixadores nesta terra, e o embaixador pergunta ao seu governo, o que é que eu digo? O embaixador não vai falar uma palavra da cabeça dele. Responde, o embaixador respondeu. Trás, catrapum, pum, pum. No dia seguinte, o governo dele demitiu. O presidente do país dele disse, ponham esse embaixador na rua que eu não mandei dizer isso. E ele disse, porquê? Porque ele está ali para cumprir uma palavra que lhe é dada. E nós estamos aqui como embaixadores do reino nesta terra para cumprir uma palavra, para executar a palavra de Deus. E não para fazer o que nos dá na realíssima gana. Mas para executar ordens. Lucas 4,18, Jesus disse, citando Isaías 61, em 4,18, Jesus disse, o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. O que é que ele está a falar? Ele está a falar da sua missão. Ele disse, eu vim para fazer isto. Eu estou aqui para fazer isto. Esta é a palavra que o Pai preparou para mim. É diferente esta missão da missão de João Batista. Ele veio para aplanar os caminhos do rei que vinha logo depois. Mas também havia uma missão declarada para ele fazer. E ele fez e cumpriu. Depois veio a missão de Maria e José para cuidar do bebê e cuidar daquela criança extraordinária que ia crescer sendo gerado no ventre de uma mulher virgem. Por Deus! Como é que Deus fez isso? Não sei.
Nós aqui entramos na dimensão do sobrenatural. Quando se chega a este patamar do sobrenatural, a aventura com Deus, o céu é o limite. Você não sabe o que vai acontecer. Porque todo o resto da criação de Deus é extraordinário. Jesus veio e mostrou, ele disse, eu vim fazer as obras de meu Pai. Trouxeram 5 pães e 2 peixes e ele disse, esta multidão toda vai ser alimentada. Mais de 20.000 pessoas, só homens eram 5.000, há mais mulheres do que homens e mais crianças do que homens e mulheres. Assim que dizem os especialistas, pelas contas, que eram mais de 20.000 pessoas. E Jesus pegou em 5 pães e 2 peixes. E aparece aí um grupo de teólogos, sentaram-se a pensar sobre isto e disseram, é que os pães e os peixes naquela altura eram muito maiores do que os pães hoje. Cada vez que você visse uns teólogos destes, era pô-los logo fora de órbita. A sorte deles é que eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, eu dava-lhes um tratamento especial. Como é possível dizerem uma coisa destas? Quando a Bíblia diz que era o lanche de um menino, de uma criança, era um lanche de uma criança, 5 pães e 2 peixinhos. Até diz peixinhos, nem diz peixes. Não eram 2 atuns gigantescos. Não eram 2 baleias. Eram 2 peixinhos que a criança levava numa sacola. 5 pãezinhos pequenos, mais pequenos do que os pães que você compra hoje. Pãezinhos pequeninos. E 2 peixitos. Eram 2 fanequinhas. 2 jaquinzinhos pequeninos. E Jesus pegou naquilo e abençoou. Diga-me, na dimensão do Espírito, que tipo de padarias e que tipo de peixarias e restaurante e que tipo de cozinha é que produziu instantaneamente, milhares de pães e milhares de peixes apareceram cozinhados e toda a gente comeu e sobraram 12 cestos grandes que os discípulos carregaram ao ombro para levar para aprender a ter juízo e para aprender a não duvidar mais do que Deus diz. 5 pães e 2 peixes, porque eles todos tinham dito, não é possível, não podemos fazer nada, como é que vamos agora comprar nem 200 denários de pão? Quer dizer, tínhamos aqui que era o salário de meio ano para comprar pão e sem comprar, para lá dos peixes, para esta gente toda, como é que vai ser? E Jesus decide procurar o que tem aí, 5 pães e 2 peixes. Foi o suficiente. Do outro lado, há estes recursos todos. Qual lado, pastor? Do lado da dimensão do Espírito que você não vê com estes olhos, mas ela existe, está aqui, paralela connosco, como se fosse um mundo paralelo, como se fosse uma dimensão paralela, mas que nós não conseguimos ver, porque no princípio ela estava visível, deixou de estar visível, e enquanto nós não tivermos o corpo da ressurreição, ela vai continuar invisível. Nós só vemos espiritualmente quando Deus nos deixa ver através dos dons de revelação. E abre os nossos olhos numa visão aberta, abre os olhos do nosso espírito e nós vemos com os olhos do corpo espiritual e não os olhos do corpo físico. Dentro dos seus olhos há uns olhos, outros olhos do seu espírito. Lembra-se do rico e Lázaro, quando morreram. O rico não estava no inferno e olhou e viu Lázaro ser levado pelos anjos e reconheceu e disse, é o Lázaro que vai ser levado pelos anjos. Então, se os olhos dele estavam a ser sepultados, com que olhos é que ele estava a ver? Estava a ver com os olhos do seu espírito. O seu corpo, dentro desse corpo físico, você tem um corpo espiritual que é pessoa, é você. Você é a pessoa que está aí dentro, não é a pessoa que está cá fora. O corpo é casa.
E nessa casa é você que manda. Não é o diabo que manda, é você que manda. Você dá ordem à sua casa para estar em ordem. Amém? Você põe-te em ordem. Estás curada da ponta dos cabelos à ponta dos pés. Vou-te pintar toda e vou-te caiar. Glória a Deus. Quem manda nessa casa é você. Essa casa é sua. Você dá uma ordem, você não pergunta, não cai na asneira de perguntar ao corpo, então como é que estás? Não faça isso, que ele queixa-se logo. Você diz como é que ele está. Você dá uma ordem para ele estar. Porque se você se começar com lamúrias, então, Chiquinho, como é que estás, filho? Ele, ai, então, aqui, é lá, é pé, é cabeça, é tudo. Não lhe pergunte. Diga, estás muito bem. Ora, diga comigo, estás muito bem. Fale para o seu corpo e diga, estás fantástico. Está tudo a funcionar. Tudo maravilha. Glória a Deus. Amém? Fale saúde para si. Fale bênção de Deus. Porque a Bíblia diz que na cruz Jesus levou toda a doença. Por isso essa doença está condenada a desaparecer. Então fale isso e diga isso. Essa doença está condenada a desaparecer porque na cruz Jesus levou toda a doença. Agora, se você pusesse a falar, não, mas isto, aquilo, sinto isto, sinto muito, olha, sinto muito também eu. Porque você deve dar uma ordem ao seu corpo, que o seu corpo é seu, e não perguntar, apetece-te, queres ir? Vens ou ficas aí? Ai, Senhor, meu Deus. Você nunca perguntou isso? Vens ou ficas aí? De manhã cedo, quando você tem que se levantar cedo, muito cedo, diz para o seu corpo, vens ou ficas aí? E ele diz, fico aqui, eu fico. Não, tens que vir comigo. Você agarra os cabelos e ele levanta-se. Glória a Deus. Porque se puser a perguntar muitas coisas, ele começa a falar tudo ao contrário. Porque o corpo tem voz. É o que sente. Por isso é que há gente que nunca sai da cepa torta, porque anda sempre a falar, eu sinto isto, eu sinto aquilo, eu sinto. Não, os outros não sentem. São peixe congelado, não sentem nada. Claro que toda a gente sente, mas a pessoa não faz caso daquilo que sente, senão não se mexe, não sai do sítio. Sim ou não? O caminho não é por sentir, o caminho é por fé, é por andar para a frente. É por dizer, anda, levanta-te e anda, glória a Deus. É isso mesmo, bendito seja Deus. Isto é mais fácil dizer do que fazer, mas... Então você vê Jesus, o expoente máximo do poder de Deus, operar nas palavras. Jesus dá uma ordem. Marcos 4, versículo 39, Jesus deu uma ordem à tempestade. Disse ao vento e ao mar, para e aquieta-te. Jesus repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Quantos milhões de anjos é que estavam prontos a trabalhar para fazer aquilo que Jesus deu ordem? E quantos anjos é que acha que estão prontos a trabalhar quando eu estou aqui em cima e digo, você está curado em nome de Jesus, e você desse lado diz assim, recebo, é para mim, em nome de Jesus recebo. Agora disser, não sei, ele disse, mas eu sei lá. Pois esse é que é o problema. É que a pessoa tem que fazer uma escolha. Vai crer na palavra de Deus ou não? Vai falar a mesma palavra ou não? Vai entrar em concordância ou não? Amós capítulo 3, versículo 3 diz, podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? Quando é que nos vamos pôr de acordo com Deus e falar a mesma palavra? O que acontece a alguém que não se põe de acordo com Deus e não fala a sua palavra e, pelo contrário, vai ao contrário daquilo que Deus diz? O que acontece? Acontece a mesma coisa que a Jonas. Deus disse, vai para ali, fala esta palavra. E Jonas disse, não vou ao contrário e não vou para lado nenhum. O mar levanta-se
engole o vivo e depois vomita-o morto. E foi preciso Deus ressuscitá-lo, porque ele orou ainda vivo e arrependeu-se. E o grande cachalote cuspiu à beira da praia e ele ficou lá vomitado, a cheirar a vómito de baleia. Se o óleo de fígado de bacalhau cheirava mal, o óleo de baleia não deve cheirar melhor. E ele saiu lá todo metido no meio daqueles vómitos todos e foi atirado para a praia, levantou-se a cheirar a Chanel e foi pela cidade de Ninive. Porque é que veio o julgamento de Deus sobre a vida dele? Porque ele fez tudo ao contrário daquilo que Deus disse. Está a ver o que atrai maldição e o que atrai julgamento na nossa vida? É quando nós, em vez de dizer amém, fazemos tudo ao contrário daquilo que Deus diz. Deus diz para perdoar, não perdoamos. Deus diz para apagar as mágoas e as culpas, não apagamos. Deus diz para não guardar ressentimentos, andamos ressentidos e magoados e ofendidos e temos um turbilhão dentro de nós que nos apetece lançar flechas. E você tem que perdoar. E tem que amar o seu próximo, tem que abençoar. Em Marcos 5,8, Jesus deu ordem ao gadareno, os demónios que lá estavam foram expulsos e saíram e ele ficou sarado. E agora para nós, o que é que Deus disse? Jesus disse, assim como o Pai me enviou, João capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós. O que eu iniciei, vós dais continuidade. Pegai na palavra de Deus e falai essa palavra. E por isso você fala a palavra de Deus. Você fala a palavra de Deus à sua volta, na sua vida. Você fala a palavra de Deus na sua salvação, na vida eterna. Fala a palavra de Deus no seu trabalho, nas suas finanças. Fala a palavra de Deus na sua saúde. Amém? E fala a palavra de Deus na sua casa também. Diga, está escrito. Ora, diga comigo, está escrito. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E por isso, se você tivesse um placar na sua casa, com um caixilho que dissesse assim, creio no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa, por isso eu e a minha casa estamos salvos. E faça uma lista por lá abaixo dos nomes das pessoas que têm a ver com a sua casa, inclusive meta lá alguns dos seus amigos ou meta lá algumas das pessoas que fazem parte do seu grupo de proximidade. E você diz, esta gente toda, eu ordeno a salvação de Deus sobre eles. Agora, Senhor, que o poder dos céus trabalhe para executar esta bênção. Porque quando você fala a palavra de Deus, o poder dos céus trabalha para executar isto. E se não acontecer logo, você continua a falar e continua a dizer. E pode arranjar mais um versículo lindo, maravilhoso, de Josué, no capítulo 24, versículo 15, que diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Arranje mais uma placa e diga assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E fale isso todos os dias, porque quando você fala a palavra de Deus, o poder dos céus vai atuar nesta palavra. E quando você fala que está curado, que está sarado, que está livre, o poder dos céus vai atuar nesta palavra. Quem é que me entendeu? Aquilo que você fala da palavra de Deus, Deus está obrigado a executar. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus está obrigado a cumprir com a sua palavra. Deus vai cumprir com a sua palavra. Cada vez que você fala a palavra de Deus, ela vai executar-se. O céu vai executá-la. O poder do céu vai executá-la. Quem é que me entendeu? Quando alguém está a passar por aflições ou dificuldades, a Bíblia diz que nestas coisas todas somos mais que vencedores. Então você fala a sua palavra de vitória. Eu sou mais que vencedor. Deus ajuda-me, eu venço isto. Deus ajuda-me, eu venço isto.
Quando você diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você fala isso todos os dias. Quantas vezes ao dia? As vezes que você quiser, 50 vezes. O poder dos céus vai executar isto. Isto é certo. O que Deus vai fazer, eu não sei. Como é que Ele vai fazer, eu não sei. Também não sei como é que Ele fez aqueles pães todos e aquele peixe todo. Não sei. Não faço ideia nenhuma. Você sabe? Se souber, diga-me já que eu monto já uma padaria dessas. Glória a Deus. Eu não sei como é que Deus fez essas coisas. Porque essa parte não é nossa. É Ele que a faz. Mas a nossa parte é falar a palavra dEle e a parte dEle é executar a sua palavra. Então fica a falar a palavra de Deus. Fica a declarar a palavra de Deus. Fica a declarar a bênção de Deus. Por isso, quando todos os cultos, nós aqui, nós, eu e vocês, eu digo nós porque somos nós. Todos os cultos, quando eu falo a palavra de Deus, quando eu digo no momento da oferta que Deus multiplica tudo sobre a sua vida e sobre os seus filhos e sobre as empresas e sobre... Porque é que acha que a igreja é tão abençoada? E porque é que acha que as pessoas às vezes chegam à igreja com dificuldade, passado pouco tempo estão bem? Porque é que acha que se abrem portas e se abrem sempre soluções e as finanças melhoram e a vida das pessoas melhora, avança para muito melhor do que aquilo que era? Há gente que está parada hoje, pior do que estava há 10 anos atrás. Não é o seu caso. Há empresas que já não existem hoje, que eram concorrentes daqui de irmãos empresários que tinham há anos atrás e as empresas pulverizaram, desapareceram. Mas a sua empresa não só não desapareceu, como cresceu e melhorou e aumentou e produz mais e produz melhor e vence e continua a avançar, glória a Deus. E não há diabo que eu possa parar. Porquê? Porque em tudo que você põe as suas mãos, Deus prospera e faz avançar. E essa palavra nós falamos continuamente. No momento da oferta, no momento de que você chega, no momento em que nós adoramos Deus, no momento em que nós estamos juntos. Todos os dias eu declaro que uma proteção poderosa de Deus está à sua volta e que o diabo não consegue fazer os planos dele. O mal que o diabo preparou não acontece. Uma cerca da proteção de Deus guarda a sua vida. Aqueles que estavam aqui no domingo viram a minha netinha, a Vitória. O diabo tinha preparado a morte dela. Mas nós ordenamos que aquela morte vai para trás e desaparece em nome de Jesus. Não pode acontecer o plano que o diabo tem. Porque o poder dos céus move-se para executar um milagre na sua vida. E o milagre na nossa vida. É preciso não só ter fé, como declarar isso. E colocar-se em unidade com Deus e com o poder de Deus para ver que isso acontece mesmo. Em nome de Jesus. Às vezes há batalhas. Mas é bom ter uma batalha e ter a certeza que a vitória é certa. Porque há muita gente que luta, e batalha, e trabalha de sol a sol. E vai na mesma tudo por água abaixo. Mas nós combatemos um combate de fé. E vencemos. Com este segredo, você vence. Deus olha para si e diz que você é mais que vencedor. Naquilo que está a enfrentar hoje, nas batalhas que está a enfrentar hoje, é mais que vencedor. Você diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os seus filhos vão estar um dia ao seu lado, a servir a Deus, a louvar a Deus, a agradecer a Deus, a viver com Deus, salvos e livres, ligados ao corpo de Cristo. E não há diabo que possa parar isso. Amém? A sua descendência é abençoada sobre esta terra. Homens e mulheres poderosos levantam-se no meio dos filhos de Deus para dirigir esta terra, para dirigir os destinos de uma nação. E transformar rumos de situações transformadas pelo poder de Deus. Grandes sinais e milagres poderosos acontecem porque Deus preparou isso para acontecer, em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra? Conclusão, meus queridos irmãos. Fala mesmo a palavra que Deus fala. Deus quer trabalhar para si. O poder dos céus quer trabalhar para si. Mas o poder dos céus só vai trabalhar na palavra dele, na palavra dos céus. Não trabalha na palavra humana, trabalha na palavra de Deus. Fala as promessas baseadas na sua aliança com Deus. Mantenha a sua fé nessa palavra até ver a vitória que Deus lhe prometeu. A palavra de Deus, lembre-se, é mais firme que os céus e a terra. Lembre-se que a palavra de Deus, Deus vela sobre a sua palavra para executar e a cumprir. Lembre-se
que o poder dos céus está disponível para executar a palavra de Deus na sua vida. Eu vou repetir. O poder dos céus está disponível para executar a palavra de Deus na sua vida. A palavra que você concorda com Deus e fala, a mesma palavra, Deus executa. Fareis obras como estas e ainda maiores, porque eu vou para meu Pai. Essa palavra vai acontecer na nossa vida, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Amém. Vamos agradecer. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra, das coisas que parecem impossíveis, das coisas que são mais do que impossíveis, que são absolutamente transcendentes, que só podem acontecer por causa da intervenção de Deus. É exatamente isso que nós queremos. Que um Deus poderoso e maravilhoso opera sobre a nossa vida. Diga assim comigo: então eu vou falar a Tua palavra. Eu vou falar o que está escrito. Eu vou declarar que em tudo que eu ponho em minhas mãos, Deus prospera e faz avançar. Eu vou declarar em nome de Jesus que o mesmo poder dos céus que executou através de Jesus, executa através da minha vida. Por isso eu declaro o que está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Eu já estou salvo e a minha casa está salva, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro nas batalhas da minha vida que eu sou mais que vencedor em Cristo, porque está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? É Ele que dá ordem aos seus anjos para nos sustentarem no caminho e para que os nossos pés não tropecem em pedras. É Ele que fala o nosso nome diante dos seus anjos para nos conduzirem, para nos dirigirem para a frente. É Ele que dá ordem aos seus anjos para nos servirem aqui nessa terra e fazer aparecer as oportunidades, fazer aparecer as pessoas certas, fazer aparecer os resultados maiores e melhores e extraordinários. É Deus que declara uma bênção poderosa e é Deus que declara que trabalha em favor da vida daqueles que vivem nesta unidade com Deus, nesta concordância com Deus e que falam a sua palavra. Deus confirma a sua palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Quantos recebem? Diga comigo: receba em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.